Parou? Frater Marcos Rogério, seja bem-vindo. Vamos lá. Boa noite a todos. Esta atividade começa a ser gravada a partir de agora para registro junto à grande loja de jurisdição da língua portuguesa, a MORC. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você concorda com a cessão de direitos de voz e imagem. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você também concorda automaticamente com a íntegra do que dispõe a Lei Geral de Dados do Governo Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda que a mensagem a ser estudada faça parte do fólio de nossa ordem, os comentários e respostas dadas pelo apresentador é de sua inteira responsabilidade e não representam a palavra oficial da MORC. Declaração da missão da Ordem Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosa e Crucis é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Perguntas e comentários poderão ser feitas ao final, pedimos em no máximo 3 minutos. As perguntas deverão ser objetivas e relacionadas ao tema abordado. E educação e bom senso sempre em primeiro lugar. A nossa atividade de hoje está dentro do ciclo de palestras da Loja Rosa Cruz do Distrito Federal. A nossa palestra são os aspectos esotéricos do mito da caverna de Platão. O facilitador nosso é o Frater Jamil Salum. Ele é mestre em filosofia, especialista em psicologia transpessoal, ex-mestre da Loja Rosa Cruz Ponta Grossa e ex-monitor regional. E é um estudante Rosa Cruz. A sua palestra vai tratar dos aspectos esotéricos do mito da caverna de Platão, um dos textos mais conhecidos de Platão. O mito da caverna comporta várias leituras. Contudo, tendo sido um iniciado egípcio, Platão colocou nesta alegoria verdadeiras chaves iniciáticas. Vamos descobrir algumas delas nesta palestra, bem como estudar a importância deste mito para a nossa própria caminhada espiritual. Bom, eu queria primeiro agradecer muito ao Frater Jamil Salum, e eu já disse para ele que eu sou sua fã incondicional, e gostei muito sempre das suas palestras e fiquei encantada com a sua atuação, parecia um ator mesmo, os mestres da loja do Himalaia. E eu gostaria que você se sentisse muito em casa, ok? E a palestra é sua, por favor. Boa noite a todos, fratres e sorores, saudações sobre o símbolo da nossa amada ordem, antiga e mística Ordem Rosa e Crucis. Soror Johnny, obrigado pelo convite, pelo gentil convite. Quero lembrar de que, quando eu trabalhava na grande loja, eu acompanhei o crescimento da loja Distrito Federal, desde a época que era um Pronaoi, daí eu anunciava no Amorque GLP, agora você levou a capítulo, agora você levou a loja.
né? Então, a gente acompanhou a jornada de vocês, uma jornada muito bonita, de expansão, de florescimento, né? E realmente é algo que nos deixa bastante comovidos em acompanhar. Peço a todos, né, que possam receber, né, sem necessariamente criticar ou aceitar, mas apenas contemplar para, num segundo momento, formar o seu juízo, formar a sua opinião, né? Todos aqui somos aprendizes. Fratres e sorores, o tema que nós escolhemos hoje é um tema super conhecido, para não dizer batido em alguns meios, mas esperamos abordá-lo de uma forma que nos inspire a todos uma vez mais, porque trata não mais do que a história da nossa própria alma, é a jornada da alma divina, né? A jornada da mônada que, inconscientemente emanada do universo, faz o seu périplo cósmico até ser reintegrada em consciência absoluta, é o destino de todos nós e de todos os seres emanados no universo, né? Até que tudo possa ser, como disse o Cristo, consumado. Essa é a grande missão cósmica de cada um. E o mito da caverna de Platão, ele não é mais do que uma metáfora, uma alegoria, na verdade o termo mais preciso seria esse, né? Uma alegoria dessa nossa jornada cósmica. Eu sei que existem muitas leituras do mito da caverna, mas nós estaremos nos atendo aqui àquilo que nós pensamos tenha sido o verdadeiro propósito do autor do mito, né, ou da alegoria, que é o aspecto esotérico. Eu já vi interpretação do mito da caverna de Platão sob o enfoque político, sob o enfoque sociológico, até sob o enfoque ufológico, né, mas penso que todos essas abordagens não tenham sido a intenção original do autor, a não ser o enfoque místico. Platão, antes de tudo, fratres sorores, e nós vamos começar compartilhando aqui os nossos slides, né? Vamos ver se a gente consegue. Ok. Ele era um iniciado, né? Mais do que um filósofo no sentido convencional do termo, Platão era um iniciado. Ele era um daqueles raros seres que tiveram acesso à sabedoria ancestral, à sabedoria das idades. Era uma pessoa, um buscador como todos nós, mas que ascendeu a etapas muito importantes de crescimento espiritual. Ele não é assim visto e não é assim trabalhado nas academias de hoje. Eu costumo falar que a filosofia de que Platão tratava não tem muita paridade com a filosofia que hoje é passada nas faculdades. E olha que eu sou oriundo da academia, sou professor universitário, fiz o meu mestrado em filosofia, mas para aqueles que estudam, né, essa sabedoria arcana, a gente sabe que houve uma despotencialização progressiva do verdadeiro significado de filósofo e filosofia no decorrer do tempo. Naquela época, filósofo, na época de Platão, era uma coisa bem diferente do que hoje a gente entende academicamente. Filósofo, pelo menos os filósofos da estirpe de Platão, de Sócrates, né, de Demócrito, de Parmênides, de Demóstenes, de Pitágoras, sobretudo, eram sábios iluminados. Eram pessoas que acessavam uma sabedoria iniciática e não simples intelectuais, conquanto eruditos. Então, é nesse enfoque que nós vamos trabalhar na nossa palestra, tentando revisitar o Platão iniciado, o Platão mestre, o Platão que, com uma missão específica, nos passou algumas chaves importantes de conhecimento. Lembrando um pouquinho da história do Platão, né? Como vocês sabem, ele era parente do legislador Solon, né? Era uma pessoa de uma estirpe aristocrática e que tem um périplo muito bonito de aprendizagem, de conhecimento. Se vocês forem estudar um pouquinho, vocês vão lembrar ou vão se deparar com informações, sobretudo do historiador grego Diógenes Laércio, que nos informa que Platão foi iniciado, inclusive, na escola pitagórica, né? Ele faz um périplo pela Líbia, ele faz um périplo pela Itália, onde ele vai contactar alguns filósofos remanescentes da escola de Crotona, da escola de Pitágoras. Platão era pitagórico e não tinha como ser diferentemente, uma vez que esses filósofos dessa linhagem de Platão estavam todos conectados ao mesmo núcleo de sabedoria, né? Então, há, inclusive, até um livro cujo título é Platão Pitagórico,
né? A teoria das ideias, a forma como Platão trabalhou a geometria, a matemática, é tudo oriundo dos ensinamentos de Pitágoras. Mas é evidente que ele dá uma nova voluta na espiral do conhecimento e apresenta, né, a sua própria compreensão dessa sabedoria adaptada para a sua época, para o seu tempo, para o seu lugar. Nós temos informações também, embora isso hoje seja academicamente contestado, mas misticamente nós aceitamos que seja verdade, que Platão faz essas viagens e chegou ao Egito. Assim como seu predecessor Pitágoras, por exemplo, lá esteve sendo iniciado, sendo preparado, né, para uma missão específica. O mesmo se deu com Platão, né? No Egito, ele tentou visitar a terra dos filósofos do fogo, né, que seria a antiga Babilônia, para contactar os famosos magos, mas não, por condições políticas não foi possível, mas no Egito ele recebe a iniciação formal e é retornado, né, à sua pátria, para que a sua missão possa se dar, né, de uma forma bastante coerente, bastante lúcida. Então, nós temos que abordar a obra de Platão sob um ponto de vista esotérico, místico e iniciático. Qualquer outra tentativa, na minha opinião, vai descambar para o intelectualismo e para uma série de equívocos de opinião e de conhecimento. Então, eu costumo dizer que apenas aqueles que têm acesso ao conhecimento, melhor ainda, a vivência mística, a vivência esotérica, têm condições de entender Platão tal como ele quis ser compreendido. Antes disso, nós permaneceremos apenas no mundo dos fenômenos, né, que é a antítese do mundo das ideias de que ele falava. Nós permaneceremos prisioneiros do intelecto, do academicismo, e não vamos fruir, beber dessa sabedoria que Platão nos traz. Bom, um dos grandes ensinamentos que Platão vem nos contar, e sempre de uma forma alegórica, porque considerando a época, considerando o local, é preciso que a verdade seja adaptada, é preciso que a verdade seja dosada, é preciso que a verdade seja sintonizada de acordo com a capacidade do receptor. Assim fez Cristo, assim fez Buda, assim fez Krishna, assim fez Lao Tzu, assim fez Confúcio, né? Assim fez Apolônio de Tiana, assim fez Pitágoras e assim fez Platão também, mantendo uma forma dual de ensinamento. Quando ele funda a academia, que era a sua escola de filosofia, não pensem que era uma universidade de filosofia, como hoje nós compreendemos uma universidade de filosofia, era uma escola iniciática. Assim como a escola de Crotona, de Pitágoras, da qual a academia de Platão era um desdobramento, era uma escola iniciática para a formação, sobretudo, integral espiritual do ser humano. E não por acaso, no frontispício, no frontão da Academia de Platão, nós tínhamos, né, o dístico: não entra aqui quem não for geômetra. Assim como no frontão da Academia de Crotona estava escrito para trás profanos. Por que essa alusão à geometria, né? E aqui nós temos que lembrar também que a matemática de que Pitágoras falava, de que Platão falava, não é a matemática que nós hoje aprendemos necessariamente nas universidades, nos colégios, né? Que é apenas a casca exterior da matemática sagrada, da geometria sagrada, uma vez que os números são símbolos privilegiados das leis cósmicas. Era assim que Pitágoras enxergava, conforme ele aprendeu no Egito, possivelmente na Índia mística também, tanto que aventa-se que o nome Pitágoras era ou um nome iniciático egípcio, Pitagorá, ou um desdobramento da sua iniciação hindu, Pitagouras, né? E Platão segue o mesmo caminho, Hoje, na nossa ordem, para aqueles que fazem parte da ordem, sabem que no 5º grau de templo nós estudamos alguns filósofos importantes nessa ótica mais esotérica. Platão está entre eles, sem dúvida nenhuma, né? Um desses grandes filósofos /sábios do passado que nos dão, né, que dá um impulso, um novo impulso para o conhecimento espiritual. Mas mesmo na filosofia convencional, nessa filosofia que, segundo a minha compreensão, foi se despotencializando com o tempo e não se tornou mais do que uma ginástica intelectual, o pessoal da filosofia fica bravo comigo, né, quando eu falo isso, mas infelizmente é assim. Em muitas academias, não é mais do que um inchaço do intelecto que você obtém, e não um desabrochar da alma.
espiritual, tanto que é grande a chance de você entrar numa academia para cursar filosofia, e de duas ou você vai ter depressão, ou você vai sair muito cético, agnóstico. Porque, infelizmente, esse lado mais esotérico, mais místico, mais vivencial da filosofia / sabedoria do passado foi sendo desdobrado, deturpado e transformado numa mera ginástica intelectual. Daí, as várias escolas, correntes de filosofia que não se entendem, né? Que fazem, digamos que, um burburinho intelectual quando nós deveríamos acessar aquilo que produz o silêncio da alma. Mas, voltando a Platão, ele procura nos dar, então, um pouco desse silêncio da alma através do método que ele dispunha. É evidente que na academia dele, assim como Pitágoras, na escola de Crotona, eles tinham abordagens vivenciais que não chegaram até nós, a não ser, talvez, na tradição das escolas iniciáticas. Não sabemos muito, né, que ritos, que vivências, né, Platão disponibilizava aos seus discípulos, mas chegam para nós os seus ensinamentos. E um deles é essa maravilhosa alegoria da caverna, né, que está presente no livro A República, justamente no capítulo 7 do livro A República, né, ou o livro 7 da obra A República, você vai ter esse diálogo de Platão com Glauco, né? É evidente que é um diálogo fictício para passar uma verdade. Aqui só um slide de um mural que está na cidade de Pompeia, né, na extinta cidade de Pompeia, que foi achado, representando o que seria a antiga Academia de Platão, onde os filósofos, os sábios, né, estavam ali não apenas para desenvolver o intelecto, mas para desenvolver o espírito. Mas ele nos traz a alegoria da caverna, né? E o que basicamente é essa alegoria? Eu sei que todo mundo já está cansado de saber, mas vamos revisitar a história para que possamos trabalhar melhor os seus elementos iniciáticos, né? Platão conta lá para o Glauco que havia, né, pede para ele imaginar uma caverna dentro da qual estavam permanentemente aprisionados, né, alguns prisioneiros, né, algumas pessoas, né? E esse aprisionamento era transmitido de geração para geração, era uma geração de prisioneiros que estavam acorrentados de tal forma que não podiam sequer mover a cabeça, sequer mexer os braços e sequer mexer os pés. E eles só podiam, tudo que eles podiam era contemplar a parede que estava de frente a eles. Atrás desses prisioneiros, você tinha um caminhozinho que dava para fora da caverna, e entre esse caminhozinho e o exterior da caverna, você tinha um fogo que ardia. Esse fogo propiciava que todas as pessoas, né, as procissões, os visitantes da caverna que passavam aqui atrás, produzissem sombras e ecos, né, qual um cinema, né? E era esse cinema, era essas sombras que os prisioneiros ficavam permanentemente assistindo e que tomavam por reais. Então, eles escutavam vozes, ecos, eles viam sombras das mais diversas formas, né? Mas tomavam tudo isso como realidade, porque era a única realidade que eles conheciam, sem desconfiar que atrás dele os verdadeiros produtores dessas sombras estavam passando. E por conta do fogo, né, se produzia esse cinema aqui, né, essa projeção luminosa que eles apreciavam. Bom, Platão nos conta, né, o que aconteceria se um desses prisioneiros fosse libertado, e ele fala assim, né, se nós, ele até vai mais longe, se a gente pegasse e libertasse à força um desses prisioneiros, né, e deixasse ele sair da caverna, primeiro descobrir que ele estava numa caverna, né, e finalmente sair dessa caverna. Ele vai contar para nós que, num primeiro momento, ele vai se assustar com o fogo, porque ele jamais viu luz real na vida dele, e vai se assustar mais ainda quando ele chega ao mundo real, né, ao mundo exterior, e contempla o sol, símbolo da verdade. De tão, primeiro, assustado, chocado, né, que ele vai ficar, mas num segundo momento maravilhado, ele vai se lembrar, por compaixão, por misericórdia, dos seus companheiros prisioneiros, e ele volta, né, resolve voltar para alertar os seus amigos que eles estavam tomando as sombras como realidades, que a verdadeira vida era muito mais luminosa, era muito mais interessante, né? Que a realidade era uma coisa completamente distinta daquilo que eles estavam assistindo. Eles estavam tomando uma coisa por outra, estavam tomando as sombras pela realidade. E Platão deixa em aberto, né? O que aconteceria
com esse prisioneiro, né, agora liberto, se ele voltasse e tentasse demover os seus amigos, né, aprisionados, de contemplar essas sombras e convidar eles para se libertarem também. E daí fica, né, no ar que provavelmente ele seria assassinado, como ocorre, sem dúvida, né, com todos os grandes visionários, revolucionários, todas as pessoas que tentam avançar a civilização e são estigmatizadas. Bom, basicamente, essa é a alegoria da caverna. Para o místico, né, que vê isso, né, é notório, é patente que aqui ele está contando a história da consciência humana, né? Isso aqui, fráteres e sorores, amigos da morte, do ponto de vista místico, não é mais do que uma cartografia da consciência humana, né? Ela pode ser entendida, claro, de um ponto de vista mais macrocósmico, né? Mas também e principalmente deve ser contemplada de um ponto de vista psicológico esotérico, né? A caverna está dentro de nós, as sombras estão dentro de nós, assim como a luz, assim como o mundo real. Então, o que Platão vai nos colocar? Nós temos algumas chaves de interpretação, que são a caverna, os prisioneiros, as cadeias, né, ou algemas, as sombras, né, o prisioneiro que se liberta, a ascensão para a luz, o mundo exterior, né, entre aspas, a luz do sol, e o retorno voluntário, é importante destacar isso aqui, a caverna. Vamos trabalhar rapidamente, né, todos esses itens para tentar extrair, segundo o nosso entendimento, o significado iniciático, né? Como eu falei para vocês, vocês vão receber, se vocês pesquisarem, uma série de leituras do mito da caverna, né? A própria leitura filosófica e acadêmica, embora ela se aproxime mais do que provavelmente seria o significado original e iniciático dessa alegoria, ela ainda vai ficar no campo do intelecto. Então, ela vai dizer para nós que apenas aquele que desenvolve o conhecimento intelectual, a episteme, né, vai conseguir, por meio do conhecimento, por meio da lógica, do raciocínio correto, né, do conhecimento, mesmo que filosófico convencional, se libertar. Não é a leitura que nós temos, não é a leitura que queremos passar, como estudantes de misticismo, né? Aqui a abordagem é muito mais profunda. A abordagem ela tem mais camadas de interpretação que remetem a esse significado arcano. Bom, a caverna pode ser tanto símbolo da nossa mente inferior, do nosso ego, do ego que limita a nossa percepção da verdadeira, da verdadeira realidade, que compreende a nós e o universo, como pode ser também o mundo exterior que nós captamos, que nós vemos, que nós sentimos, que nós tocamos, que nós degustamos, através dos nossos 5 sentidos, que, não obstante, não nos permitem apreender a totalidade do fenômeno. O que significa isso? O fato de a gente enxergar, de a gente escutar, de a gente tocar, de a gente sentir com o paladar, né, de a gente cheirar, né, sentir odores, não significa que estejamos experimentando a verdade. O que nós estamos contemplando é uma redução que o nosso próprio aparato sensório faz do que nos é dado a contemplar. É a mesma coisa que um rádio, que precisa, através do seu equipamento, reduzir a frequência vibratória da música, que está imaterial, está imponderável, ele reduz a onda, né? Vamos chamar aí de... Eu não sou especialista, né, em eletrônica, mas vamos chamar de eletromagnética, né? A onda sonora, ele tem que reduzir a frequência vibratória através do seu maquinário para que se torne audível para os nossos ouvidos, né? Mas a música em si não depende do rádio para existir, né? Vamos chamar assim, ela depende da emissora cósmica, vamos dizer assim. Essa música cósmica ela seria eterna e sempre eterna. Da mesma forma, nós, se dependermos exclusivamente desses nossos aparatos sensórios que nos são dados, né, biologicamente, os 5 sentidos, vamos conseguir nos movimentar mais ou menos bem, mas de uma forma extremamente reduzida. Tanto que Kant, né, na história da filosofia, ele vai fazer o que foi chamado de Revolução Copernicana. Ele vai dizer que, na verdade, a gente não consegue enxergar a realidade. O que ocorre é que é essa realidade que nós enxergamos, isso que você está enxergando, me enxergando, né? Enxergando seu computador à sua frente, seu celular, a sua casa, o seu carro, a sociedade onde você vive, não é exatamente assim. Isso, na verdade, é uma fantasmagoria que é criada pelos seus próprios aparatos sensórios, ou, segundo Platão, né,
pelas próprias camadas do seu entendimento. Então, na verdade, é o homem que cria, é o homem que forma o mundo tridimensional. O mundo tridimensional em si não existe, né? Somos nós que criamos, né? Essa fantasmagoria é criada porque ela é reduzida pela nossa capacidade sensória. Então, Platão vai nos contar da mesma forma, né? O que ele está mostrando para nós que essa caverna é a redução da nossa percepção. É quando as nossas faculdades espirituais ainda não estão abertas, né? O que nós captamos são sombras, né? São fenômenos e não númenos. Númenos é a causa, fenômenos é o efeito, né? Nós temos acesso às sombras da realidade. Numa linguagem Rosa Cruz, nós diríamos que nós estaríamos contemplando a atualidade, mas não a realidade, né? Esse é um linguajar Rosa Cruz para quem não é, né? Para se referir a fenômeno e a número. Muito bem, então a caverna ela pode ser tanto interpretada como o mundo que a gente vê, mas que não é como a gente vê em si, tanto que Kant falava que a coisa em si não podia ser compreendida ou apreendida, né? Depois vieram outros filósofos que falaram que sim, que a coisa em si, o objeto real, pode ser apreendido. Platão diria o mundo das ideias pode ser acessado, mas por outros sentidos, não pelos 5 sentidos básicos, né? Então, ele vai estar nos contando aqui que a caverna, em primeiro lugar, ela é o correspondente do que os hindus chamariam de Maya, né? A Mahamaya, a grande ilusão, né? Aquilo que nós tomamos como realidade, e é muito triste a condição da pessoa que não considera que pauta toda a sua vida apenas por aquilo que seus 5 sentidos lhe mostram, né? Por mais agradável que seja a sua vida, sempre chegará um momento em que ela se incomodará. E aqui é muito interessante a gente entender os prisioneiros também, como as pessoas que estão trabalhando nesse paradigma mais cartesiano, com essa redução de percepção, né? Que não conseguem acessar as camadas mais sutis ou os planos mais sutis de existência, que não conseguem acessar dentro de si as camadas mais rarefeitas da sua consciência, que não conseguem expandir a consciência, o que nós místicos, né, estudantes de misticismo, chamaríamos de bosquejos da consciência cósmica, né, ou intuições num primeiro momento, né, e que vivem única e exclusivamente sob o jugo da razão, mas da razão cartesiana, da razão redutora. Então, esses são os prisioneiros, somos todos nós, enquanto não iluminados, enquanto não visitados por uma sabedoria que nos liberta, enquanto não sentimos a voz do silêncio, o chamado da alma, né? O sussurro do mestre interior, para usar um termo antigo da Ordem Rosa Cruz. Enquanto a gente não está sensível a isso, somos todos prisioneiros. E você pode falar assim, não, mas e daí? Está ótimo ser prisioneiro. Ele está lá sentado, vendo um filminho, né? Em outro sentido, não, estou vivendo minha vidinha, tem comida, geladeira cheia, comida na mesa, tenho meu divertimento aqui, tenho o trabalho que eu gosto, e para mim é suficiente. Mas aqui que Platão vai nos colocar um outro componente dessa interpretação, né? Que é a inquietação que inevitavelmente visitará um desses prisioneiros, no caso, todos nós. Né? Só apenas para lembrar, né? Então, as cadeias, as algemas, né, que aprisionam essas pessoas não são mais que as limitações de percepção, né? Aquilo que nos limita em captar a verdade cósmica sobre nós, sobre o mundo, quiçá sobre o universo. Né? Isso são as nossas algemas, né? Está dentro da gente, não está fora da gente. Tanto que não, pouco importa se fisicamente você está livre, ou seja, você pode ir para lá e para cá, ou você está dentro de uma prisão. Né? Se sua mente estiver livre, se seu espírito puder abrir as asas, você é um homem livre. É por isso que se explica que muitas vezes um prisioneiro ele pode ser muito mais livre do que um homem que está, digamos que, livre para se movimentar, mas é prisioneiro das suas próprias ideias, dos seus preconceitos e, sobretudo, da sua ignorância espiritual. Há um filme muito interessante que eu recomendo para vocês, meus amigos, chamado Instinto. Se não me engano, é Instinto. Ele conta a história de um antropólogo que é interpretado pelo Anthony Hopkins. Se não for esse o título, eu ainda lembro. E ele vai estudar os gorilas na África, e ele fica tão encantado pela sociedade dos gorilas que ele acaba se tornando um deles, entre aspas. Ele acaba convivendo com os gorilas na selva. E ele é tido como um louco.
E tanto que, quando ele volta para a civilização, ele não se adapta mais e ele é internado num manicômio, num hospício. E um segundo psiquiatra é designado para estudar o caso desse antropólogo, né? Um psiquiatra é designado para estudar o caso desse antropólogo, né? Que é tido como louco. E é bastante interessante que, no decorrer do filme, esse antropólogo vai mostrando para o psiquiatra que, na verdade, loucos, né, somos todos nós, enquanto nós não aprendemos a verdadeira essência ou natureza das coisas. Tanto que tem uma cena muito bonita, né, no filme, que esse antropólogo fala para o psiquiatra, né, pergunta para ele, né, e você é livre? Né? Eu tenho uma cela aqui, mas eu conheço coisas que você não conhece. E você? Quando você está sozinho em casa à noite, o medo te visita, a incerteza te visita. Isso é liberdade? Qual de nós dois é o verdadeiro prisioneiro? Né? Então, isso é muito interessante. E tem uma segunda cena muito interessante, muito marcante no filme, que é quando o psiquiatra tira esse antropólogo momentaneamente do manicômio e leva ele para visitar um zoológico. E quando eles chegam na jaula de um gorila, porque ele trabalhou com gorilas e o psiquiatra achou que, se ele visitasse, visse um gorila, poderia despertar algumas memórias nele, né? E o antropólogo rouba a caneta que estava ali no bolso da camisa do psiquiatra e faz um negócio lá, um MacGyver ali na cela, e abre a cela. E o psiquiatra se desespera: ah, meu Deus, o gorila vai fugir, por que você abriu a cela? O que vai acontecer agora? E o antropólogo fala: ele não vai fugir. E tanto que o gorilão lá fica sentado no fundo da cela sem o menor interesse em escapar. E daí o psiquiatra fala: mas por que ele não foge? Por que ele não... Você que é um antropólogo e você que é um primatólogo, né? Por que ele não sai? Ele fala: ele não foge porque ele desistiu. Ele está tão condicionado, ele está tão acostumado com a cela, com a prisão, que ele desistiu. Ele nem se lembra mais como é a liberdade. Né? Agora, no caso do Platão, ele está nos contando uma história parecida. Né? Ele está nos contando que muitas vezes nós já nascemos prisioneiros, ou seja, já nascemos prisioneiros da nossa própria ignorância, e isso vai se perpetuando de geração em geração. As sociedades humanas vão perpetuando, muitas vezes, um tipo de conhecimento, ou melhor, uma falta de conhecimento, mesmo que tenha roupagem acadêmica, tenha uma roupagem científica, que pode nos dar brinquedos, aparatos materiais que tornam a vida física mais confortável, mas não fazem o homem mais feliz. Não resolvem a dor essencial, não resolvem a dor da alma, né? A nossa dor psicológica que todos nós temos. Platão vai estar nos contando essa história. E que a única forma de você curar essa dor é conhecer a si mesmo, é o autoconhecimento, é descobrir, em primeiro lugar, que você não é livre, você é prisioneiro de preconceitos, é prisioneiro da sua própria ignorância. De uma ignorância que não é aquela que é extinta pelo conhecimento acadêmico, pelo conhecimento intelectual, que muitas vezes nos aprisiona ainda mais, do ponto de vista esotérico. Né? Do ponto de vista esotérico, o conhecimento acadêmico, quando é muito maximizado, ele às vezes aprisiona ainda mais a pessoa do que aquela pessoa que não tem tanta vivência acadêmica, mas que ainda é mais sensível aos sussurros do seu mestre interior, da sua alma. Né? Eu lembro, nunca me esqueço de uma experiência sensacional que eu tive com um médico homeopata de Ponta Grossa, a quem eu sempre presto as minhas referências, que era Rosa Cruz, inclusive, o Dr. José Alinor Munhoz. Ele me recebeu quando eu tinha 17, 18 anos, estava no alto da pose de intelectualoide, né? E ele falou uma coisa muito interessante, né? Naquela época estava convivendo com eruditos, estava estudando muito, né? Querendo aprimorar o conhecimento acadêmico. Ele falou: faça uma experiência, Jamil. Deixe de conversar com essas pessoas por um momento, feche os seus livros por um momento e vá para o mato conversar com o caboclo, vá conversar com o capial. Você vai ter um outro tipo de experiência e talvez um outro tipo de conhecimento que você não está tendo. Porque muitas vezes as pessoas que não tiveram um formalismo acadêmico, por outro lado, acessam uma sabedoria que o próprio formalismo acadêmico aprisiona. Então, Platão, nessa leitura mística, a caverna pode ser simbolizada também por esse conhecimento que, longe de nos libertar, nos aprisiona ainda mais, porque ele é do ego. Ele é um movimento puramente intelectual e racional. Ele não acende as raias da espiritualidade, ou seja, não é a alma falando. Há também um texto muito bonito, místico, perdão, do qual eu nunca mais me esqueci,
ele pertence a uma outra escola esotérica, né, co-irmã nossa, o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que é uma escola pela qual eu tenho muito carinho, embora eu não seja membro, né, mas a primeira escola mística do Brasil, né, fundada em 1909, mesmo ano da iniciação do Dr. Lewis, né, o Círculo Esotérico, e eles têm um texto muito interessante, que ele fala o seguinte: quantas vezes um pária, um indigente, ao estender a mão a uma criança, é muito mais útil aos olhos de Deus do que o intelectual vaidoso, né? Então, aqui, o mito da caverna, a alegoria da caverna, ele está conclamando para que a alma aparentemente aprisionada, para que a alma divina, que já é perfeita, mas de cuja perfeição nós não temos consciência, possa ter voz de novo. Né? E aqui, quando ele fala das sombras, né, eu já lhes expliquei, é porque o que nós contemplamos com os 5 sentidos não são mais do que fenômenos, ou até pior, epifenômenos. São coisas voláteis, passageiras, que não têm solidez. Não significa que a gente tenha que renunciar a isso, mas não podemos depositar nisso as esperanças de cura para as nossas dores radicais. É aqui que a pessoa materialista, a pessoa cartesiana, a pessoa que não tem nenhum verniz de espiritualidade, ela está fadada a entrar num círculo vicioso de decepção. É contra isso que o Buda falou, né? Quando ele falou da impermanência, da falta de substância dos fenômenos, né, que nós tomamos como reais, né? Porque todos são impermanentes, todos são mutáveis, todos são passageiros. A única coisa que é fixa é a nossa própria essência divina. Para usar as palavras do Buda, a nossa mente declara luz, a mente de Buda, que já é nossa, mas a gente não tem consciência. Então, aqui é interessante, o prisioneiro que se liberta. Aqui é bastante interessante, porque no texto do Platão, ele diz que se a gente pudesse forçar esse prisioneiro, né, sair. Mas se você for ler com cuidado a narrativa do Platão, o que ele está nos contando? Pelo menos lido, né, sobre essa lente mística, esotérica, né, que inclusive é odiada, né, pelo mundo acadêmico, né, é tida como herege. É um movimento que um desses prisioneiros faz num primeiro momento, que é o estranhamento, né? Você veja que todos estão acostumados aqui com isso, tomando isso aqui pela realidade, as sombras pela realidade, né? Muitos deles podem, né, estar nessa posição lamentável, mas eles não têm consciência que eles estão aprisionados, porque eles são o rebento, né, a continuidade de gerações de prisioneiros. Então, eles nem têm ideia que exista um mundo livre, um mundo interior livre, né? Então, para eles está ok, tudo certo, né? Só que um deles começa a estranhar. E é esse estranhamento, é desse estranhamento que começa a jornada espiritual, ou que nasce a filosofia, com F maiúsculo, né? É esse estranhamento, é quando na nossa vida a gente começa a questionar, né, o paradigma que até então nos satisfazia, que até então nos preenchia, quando você começa a pôr um porquê, a questionar, a não se satisfazer mais com aquele tipo de vida que você leva. Aí abre uma estrada, uma possibilidade de crescimento para você. E, mais ainda, eu diria que esse estranhamento, né, a gente costuma dizer, eu sempre falo nas palestras, que a verdade, ela não começa com o acerto, ela começa com o erro. Ela não começa com a certeza, ela começa com a dúvida, né? O crescimento, a expansão espiritual não começa com a estabilidade, começa com a instabilidade. E, nesse sentido, o erro, a dor, a instabilidade, elas não deixam de ser sagradas, porque elas são pedagógicas, porque elas abalam as nossas pseudo-certezas e nos convidam a nos reavaliarmos em todas as dimensões. Quantas vezes você que está me ouvindo, você que está me vendo, já não passou por situações difíceis, mas que, não obstante, foram essenciais para você fazer uma revolução na tua vida, né? Para você mudar muitas coisas que você não tinha ideia que estavam te limitando. Geralmente é assim na nossa vida, né? Não precisa ser assim, mas geralmente é assim. Então, esse prisioneiro que começa a estranhar, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Esse movimento que ele faz com a cabeça, de olhar para o lado, simplesmente olhar para o lado, né? Porque todos estavam olhando só para frente, aqui começa a libertação dele. É quando, por exemplo, você está lá insatisfeito com a tua vida, você está sentindo uma dúvida, uma angústia que você não sabe bem o que é. Agora, para falar estritamente numa linguagem Rosa Cruz, né? Eu acho que é a história de muitos aqui, né? Você está almejando por alguma coisa, já bateu em várias portas, e de repente caiu um domínio da vida na tua mão, você lê aquilo e se identifica. Meu Deus, é isso que eu estou buscando.
Aqui começou. Aqui você olhou para o lado, começou a tua jornada, né? Então, esse prisioneiro que olha para o lado, que estranha, são os primeiros movimentos da alma divina despertando ou fazendo a sua voz sentir, né? É quando nós começamos a ser despertados. Eu costumo dizer que esse chip é um chip cósmico que está implantado em todos os seres, né? De todo o universo, de todos os seres de todo o universo, que cedo ou tarde vai apitar. Cedo ou tarde vai apitar. Não importa o quão satisfeito você esteja com a sua vida material, né? E até a gente tem uma parente, minha mãe que está assistindo, né? Um beijo para ela, minha querida mãe, que é a matriarca Rosa Cruz da família, né? Que abriu essa saga Rosa Cruz para tanta gente. Na verdade, começou com o pai dela, né? Com o meu avô. E ela conta uma história. A gente tem uma parente, né? Que não é o caso de dar o nome aqui, que agora está com 80 e poucos anos, e ela estava falando, olha, eu passei mais de 70 anos sem saber o que era sofrer, porque viveu uma vida muito sensorial, de muita riqueza, muito abastado, né? E agora ela começou a ser visitada por algumas crises, né? Agora ela começou a dizer, agora, pela primeira vez na vida, que eu vi que tudo que eu vivi até agora, mais de 70 anos de vida física, material, não era necessariamente. Agora estou acordando para algumas coisas que eu não tinha ideia. Quantas vezes não é assim para nós também? Algumas pessoas despertam mais cedo, já na adolescência, algumas pessoas já nascem despertas, são os mestres, já trazem de outras vidas, né? Já nascem fora da caverna, para usar aqui a alegoria do Platão, mas a maioria de nós nasce, de certa forma, mais ou menos aprisionados, né? Então, esse movimento que o prisioneiro faz não é um movimento geográfico, não é um movimento, não é um deslocamento geográfico, né? Essa saída da caverna, na verdade, é um mergulho para dentro da gente. Tanto que há um monge zen budista brasileiro, o monge Gensho, que ele tem o título de um dos livros dele o ápice da montanha, o pico da montanha onde estão os meus pés. Quer dizer, você não precisa dar um passo sequer para fazer essa jornada, para sair da sua própria caverna, ou seja, para exorcizar as tuas sombras, né? Para iluminar essas sombras e entender a diferença do que é sombra e do que é realidade. É uma jornada interna. Por isso que eu digo que a alegoria da caverna, ela não é mais do que uma cartografia da consciência. Então, esse prisioneiro que se liberta, o Platão vai nos colocar mais uma coisa interessante, essa ascensão para a luz. E essa ascensão, fráteres e sorores, amigos da ordem, ela é sempre graduada. Ela não pode ser súbita. E o Platão nos coloca isso. Tanto que ele fala lá para o Glauco, né, o que aconteceria, né, se esse prisioneiro visse, né, subitamente o fogo, depois visse subitamente o próprio sol, né? Ele seria agredido pela luminosidade. Por isso que a luz tem que ser graduada, ela tem que ser modulada, senão ela não pode ser apreendida, ela fere, né? É por isso que esse mergulho para dentro, esse despertar espiritual, ele tem que ser pedagogicamente conduzido, senão pode dar acidente, senão pode nos cegar o excesso de luz e produzir um efeito contrário. Nós vamos voltar ainda mais fundo na caverna, porque a gente já está acostumado com as sombras. Nós vamos preferir ficar nas sombras, na nossa ignorância, do que enfrentar verdades por demais excelsas para as quais nós não estamos preparados. Por isso surgem as escolas iniciáticas, como a própria morte, que vão graduar, vão modular essa ascensão, essa saída da caverna, para que isso possa ocorrer da forma mais gentil possível, né? Porque senão você vai ter os teus olhos espirituais magoados pelo excesso de luz. E quantas pessoas, fráteres e sorores, nós sabemos, né, que vão com muita sede ao pote, se dedicam a exercícios, né, sem supervisão, se afiliam uma montoeira de escola esotérica, às vezes até para ostentar a filiação. Eu tenho um conhecido que é assim, né, só de Rosa Cruz ele é afiliado em umas 5, maçonaria umas 3, é membro da ordem esotérica do curto-circuito lá da China, e ele vai acumulando afiliações e ele está cada vez mais triste, cada vez mais desequilibrado, e daí fica me perguntando, mas o que está acontecendo? Porque eu estou em tantas ordens e não está produzindo. Claro, você não está, você está fazendo uma salada de fruta, você não está priorizando, né, um caminho graduado, um caminho pedagógico para a luz. Então, essa ascensão para a luz, ela tem que ser modulada, ela tem que ser graduada, porque, do contrário, acidentes podem ocorrer. Mas, ainda assim, quando Platão fala que quando você finalmente se liberta e vê o sol, né, símbolo da verdade, símbolo do bem, símbolo do belo, símbolo de Deus, né? Na verdade, aqui o que nós vamos falar esotericamente? Você atingiu o teu sol interior, né? É a experiência de consciência cósmica. Se vocês leram aquele livro da Ordem, Consciência Cósmica,
do Burke, né? E ele vai falar disso, são as experiências que todos aqui que estudam esoterismo, e não só pelos quadros da Mork, né, mas sobretudo pela Mork, a gente está falando para Rosa Cruzes, já foram visitados por sensações, iluminações, intuições, expansões de consciência. É o que eu sempre falo nas palestras, naquele átimo de segundo, tudo faz sentido. Você está feliz, não importa o que está acontecendo fora de você, com a tua vida, mas você está alegre, você sente um júbilo, você tem vontade de abraçar todo mundo, o quê? Você teve contato com a tua alma divina, né? Você bebeu um pouco da água viva de que Cristo falava, quando ele sentou naquele poço e falou para aquela menina, para quem ele pediu água, né? Que ele poderia dar para ela uma água ainda melhor que aquela água, e que se ela tomasse aquela água, ela nunca mais, jamais teria sede, né? Que água é essa? Né? A água da sabedoria, a fonte de águas vivas, de que alguns textos alquímicos falam, está dentro da gente. Então, quando esse prisioneiro ele se liberta, né, depois de uma ascensão, né, num texto isso é rápido, mas aqui a gente tem que entender que talvez sejam algumas vidas, né? Num primeiro momento ele pode se deslumbrar, se assustar com o fogo que está dentro da caverna, mas que aqui simboliza para nós, muitas vezes, o esplendor do intelecto. Isso é um movimento que a gente percebe acontecer muito entre estudantes, né, de espiritualidade, de esoterismo, né? Ele ainda não contemplou só o face a face, o verdadeiro produtor da realidade, né? Uma metáfora para o nosso sol interior. Mas a mera vista, né, do fogo que produz as sombras, ou seja, muitas vezes, quando ele começa a descobrir as artimanhas do ego, do ego, pode ser que ele se deslumbre pelo conhecimento racional, acadêmico, né? É a luz menor que eu chamo, né? Que é a luz que é necessário, é importante, não estou estimulando aqui ninguém deixar de estudar, mas nós temos que colocar o conhecimento lógico, racional no seu devido lugar. É um filtro para a sabedoria da alma. Ele é necessário? Ele é assim como o nosso ego, né? Não pode ser destruído como algumas filosofias apregoam. Ele tem a sua função de vida, de filtro, mas no seu verdadeiro lugar. Você faz uma inversão de valores, né? O ego que antes estava em cima, ele vai passar a se tornar um subordinado da alma divina, né? E quando ele já se assusta com a mera visão desse fogo aqui, com a mera visão desse fogo, ele já se assusta, né? Ele já se deslumbra, mas o fogo não é a parada dele, a ascensão não pode parar aqui, né? É quando muitas vezes, mesmo estudando esoterismo, você se torna um estudante mais intelectual do que vivencial, você está mais acostumado você é mais feito ao estudo intelectual dos textos. Falando de novo numa linguagem Rosa Cruz, trazendo para a nossa ordem, é quando você está mais aficionado em decorar as monografias, os ensinamentos, e menos em praticar, né? Tanto que na ordem, pelo menos nas monografias antigas, tinha um ensinamento muito interessante que falava que era infinitamente melhor que você praticasse um pouco, uma vez por semana, alguns experimentos, do que você estudasse todo dia, teoricamente, as monografias. Porque o progresso da experiência vivencial seria infinitamente maior do que a mera apreensão intelectual. Então, aqui nós temos que sair, né, superar esse fogo do ego, do intelecto, né, para atingir a verdadeira produtora da luz cósmica, né? No caso aqui do Platão, o Sol. E quando esse prisioneiro atinge, né, esse símbolo, essa metáfora da liberdade, liberdade interior, da liberdade espiritual, ele contempla Deus face a face, né? O Sol simbolizando aqui o mundo das ideias, né? Ou seja, a realidade, e não essa fantasmagoria, essa maia, né? Esse mundo tridimensional que, na verdade, é bastante redutor e que não é como nós pensamos que é, né? Quando você acessa isso, um outro movimento vai se apresentar, que é esse aqui, né? Que é o retorno voluntário à caverna. Você vai se tornar o que os budistas da escola Mahayana chamam de Bodhisattva. O que é o Bodhisattva? É aquele que, tendo acesso ao Nirvana, ou seja, um outro nome para contemplar o sol face a face, Deus face a face, a libertação, você recusa essa possibilidade, ou seja, de finalizar completamente a evolução, para se manter em contato com a humanidade. E você volta para a caverna como um instrutor, né? É o que Platão está nos contando aqui. O que aconteceria se ele voltasse, tentasse animar, né, os seus amigos prisioneiros, né, contar da realidade? Olha, gente, vocês não sabem, vocês estão vivendo dentro de uma caverna. O que vocês estão venerando aqui não são meras sombras. E ele conta a história. Vai ser ridicularizado, vai ser tido como herege, né, se não for assassinado, né? É a história que a gente acompanha de muitos dos grandes revolucionários espirituais.
não são os revolucionários políticos, sociais, etc., dos grandes mestres que vêm fazer avançar a humanidade. Muitas vezes são tidos como loucos, né? Quando não assassinados, como ocorreu com o mestre de Platão, né? Sócrates, que foi convidado a beber cicuta, né? E muitos outros. Então, a alegoria da caverna, ela não deixa de ser, fratres e sorores, né? Passando, né? Lida com essas chaves de interpretação, ela não deixa de ser uma história bastante promissora do que nós podemos ser, se nós praticarmos aqueles conhecimentos que a nós são confiados, né? Num primeiro momento, é uma verdade incômoda, né? Você descobrir que você é um prisioneiro, que você vive dentro de uma caverna, a caverna da tua própria mente, do teu próprio ego, né? Que aquilo que você toma como verdade, na verdade, talvez não seja mera sombra da verdade, né? Mas que há uma rota de fuga, ou melhor, não é de fuga, de libertação, e que é para dentro, é imanente, né? Uma outra leitura disso pode ser vista, por exemplo, a pessoa que escapa da caverna, né, e que vê o sol face a face, que num primeiro momento fica terrificada, mas depois se deslumbra, é da pessoa que enxerga verdadeiramente as coisas como elas são, ou seja, ela olha para uma pedra, ela não vai ver só a pedra. Ela olha para os objetos e para as pessoas, não vai ver só objetos e pessoas, vai ver os componentes subatômicos, vai ver as energias que formam esses fenômenos. Quer dizer, vai ver o númeno, né? Se diz que aos olhos de um clarividente as coisas são completamente diferentes. Ela olha para uma pessoa, ela não vê só o corpo físico, como é o nosso caso, ela vê todos os corpos da pessoa. Ela vê, né, a sua dimensão energética verdadeira, o que lhe dá a possibilidade, muitas vezes, de falar com uma sabedoria que muitos de nós não temos, né? Ele pode olhar para uma montanha e não ver apenas a montanha física, mas ver todas as dimensões energéticas da montanha, o mesmo com os animais, o mesmo com os vegetais, com os minerais, o mesmo com o universo, né? Por mais maravilhoso que seja o universo físico, com suas estrelas, galáxias, com seus cometas, meteoros, com seus sistemas planetários, ainda assim é uma casca externa do verdadeiro universo espiritual. E nós não precisamos desencarnar para ter acesso a isso, basta acordar, sair da nossa caverna interior, refinar a nossa consciência, né? Modular adequadamente, pedagogicamente, as nossas intuições espirituais. E, para isso, os métodos existem, né? Então, quando Platão lança essa alegoria, Fratres e Sorores, o que ele está contando para nós? Né? Para a época dele, né? Ele escreveu para aqueles, como dizia Cristo, que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Os iniciados entenderiam. Aqueles que não eram iniciados ou aqueles que não tinham, pelo menos, uma vivência espiritual, começam a interpretar de toda forma, né? Como eu falei para vocês, o mito da caverna de Platão, eu já vi, inclusive, uma interpretação política. Um amigo meu me falou isso. Não, isso aí é besteira, já viu. Nem a interpretação filosófica, não. O negócio é o seguinte, a caverna, você veja que é a sociedade de consumo capitalista, né? Os prisioneiros é o proletariado, né? O cara que escapa da caverna é justamente a pessoa que vai fazer a revolução, que vai libertar o proletariado. Aí, então, você tem todo tipo, né? Já vi uma interpretação sociológica, já vi uma interpretação até ufológica, falando extraterrestres, enfim, para mim são deformações do sentido, inclusive a interpretação filosófica convencional da academia, que é justamente você sair da doxa, que é a opinião, o mero conhecimento opinativo, né, que você não tem certeza do que você está falando, é o achismo, até a episteme, né, que é o conhecimento fundamentado. Tudo bem, isso pode funcionar no plano material, mas no plano espiritual não quer dizer muita coisa, não. Né? Essa episteme, o que a gente quer chegar aqui, é o que a filosofia antiga chamava de aletheia, de verdade. E essa verdade, ela não é acessada pelo intelecto. Por mais poderoso que esse intelecto seja, não é acessada. Ela é acessada pela intuição, pela voz da alma. Por um tipo de mente que não ela não produz operações convencionais de pensamento. Ao contrário, é uma mente de clara luz, como diz o budismo, uma mente de mega lucidez. É um outro tipo de apreensão, que só quem vivencia tem propriedade para falar, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Você, dialogando, você não consegue passar muito do que é isso. Mas a gente pode convidar as pessoas para um venha e veja, né? Para uma experiência de relaxamento, de meditação. Aquilo que ela conseguir vivenciar pode ser que abra as portas para um conhecimento transcendente, e aí ela começa a entender alegorias como o mito da caverna de Platão na sua verdadeira perspectiva.
E aqui, fratres e sorores, antes de a gente partir para o encerramento, para as perguntas, é importante, então, né, entendendo a alegoria da caverna como uma cartografia da consciência, como a história espiritual do ser humano, como a jornada da alma, da mônada divina, né, que vem inconsciente e só através do impacto na matéria ela consegue criar uma personalidade que vai evoluir e que vai se lembrar da sua verdadeira pátria, que é espiritual. Então é necessário esse atrito com a matéria, né? E nesse sentido a caverna aqui é necessária, por incrível que pareça, porque é ela que vai, né, permitir que alguém se incomode, que alguém comece a questionar e acorde para a sua verdadeira essência. Então é por isso que a gente está aqui, né? Algumas pessoas me falam, seria melhor que... Não foi, a gente não vem de Deus, Deus já não somos geração de Deus, não somos filhos de Deus, logo, da mesma substância de Deus. Então, por que a gente tem que estar aqui no lodo da matéria, pagando conta de luz, pagando conta do carro, se incomodando no lodo aqui? Porque é apenas esse atrito que permite essa individualização, né, do que na Ordem Rosa Cruz a gente vai chamar de personalidade alma. A alma, antes amorfa, ela nesse impacto com a matéria, esse raio da luz divina, no impacto com a encarnação material, ele gera uma personalidade que não vai mais desaparecer. E é essa personalidade, que somos nós, que vai começar a se lembrar da sua pátria divina, e para ela vai voltar, só que daí com plena consciência. Com plena consciência. Antes estávamos na luz sem consciência da luz, né? Voltaremos à luz com plena consciência da luz. Então, o mito da caverna, de certa forma, é isso, fratres e sorores. E eu trago aqui duas paridades, né? Dois exemplos, para não fugir a minha mania de fazer alguns paralelos, né? Com duas tradições, digamos que, duas tradições diferentes, vamos chamar assim, né? Uma é uma outra forma de se contar o mito da caverna, uma forma até muito moderna, que fez muito sucesso, né? Quando foi criada, né? Quando foi lançada ao público. E outra de uma cultura, que é a cultura budista. Então, por exemplo, se você pegar esse símbolo aqui, que é um símbolo budista que você vai ver, por exemplo, por todo o Tibete, né? Que é o Shorten, ou Stupa, né? Geralmente, quando você vai se informar, é uma relíquia para você colocar cinzas, para você colocar restos de mestres, de lamas, de mestres budistas. Então, eles têm esses stupas, se você for ver, quase que todo o templo budista, ele meio que emula, né, esse formato aqui, né? E eles vão te contar, não, veja, isso aqui em tibetano se chama Shorten, né? É um relicário para guardar ali, tem as cinzas do venerado lama e etc. Só que no budismo esotérico ele tem um significado completamente diferente, que é uma outra forma de você entender o mito da caverna, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe um slide do Palácio Potala, que é o Palácio do Dalai Lama, onde você tem um desses shortens, né? Desses estupas, né? E que estão espalhados por todo o Oriente, na verdade, por todo o mundo onde haja budismo. Aqui você tem alguns deles no Tibete e aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós temos uma grande comunidade de budismo tibetano, né? O templo de Kadroling, e aqui você tem os estupas, né? Mas qual que é o verdadeiro significado esotérico? É esse aqui, né? A parte quadrada significa terra, a parte globular significa água, essa parte aqui, quase que triangular, quase que piramidal, é o fogo. Nós temos essa meia-lua aqui, que significa o ar, e aqui você tem os 4 elementos formadores da matéria. O que ele está contando para a gente aqui, né, são as propriedades da matéria, mas finalmente você tem um componente que transcende tudo isso, que é o hipotético éter. O que ele está contando para nós aqui? É a história do ser humano, né? Você tem a tua contraparte material, a tua fundação, aquilo que te liga, que te prende à matéria, mas através dessa ascensão, por isso que tem essas escadinhas, esses níveis aqui, você vai laboriosamente ascendendo e vivenciando da solidez da terra, o batismo por água, por exemplo, que purifica, mas não transmuta. A transmutação só virá pelo fogo, é a única forma de ser transmutado. Por isso que João Batista dizia, eu te batizo com água, mas só o Cristo te batizará com fogo, ou seja, é só o teu Cristo interno que pode transmutar verdadeiramente. A água, que é o símbolo da emoção, é o gerenciamento das nossas emoções interiores, pode promover uma grande purificação, mas é só com o fogo espiritual da nossa própria alma que a gente consegue a transmutação, né? O ar, símbolo da mente puramente intelectual aqui. A gente tem que transcender tudo isso e atingir o éter da consciência cósmica, né? Sem perder a fundação com a matéria.
Então, aqui também uma outra forma de se contar o mito da caverna. Aqui eu pus uma ilustração do Cornelius Agrippa, né? Grande iniciado, Rosa Cruz também, que é uma outra forma de estupa, de shorten, né? Só que contado sob as luzes do misticismo, do ocultismo ocidental, né? O pentagrama é o homem, né? Os dois braços e as duas pernas é a terra, a água, o fogo e o ar, e a cabeça simbolizando o éter, ou seja, o homem não é só um robô biológico, o homem tem em si um potencial divino, né? Ele é um Christus, ele é um Buda, né? Isso é o que o mito da caverna está nos contando, né? É uma jornada interna. E uma outra forma de você trabalhar o mito da caverna foi o que esta pessoa aqui fez, mais ou menos em 1969 ou 70, que é esse livrinho aqui, o Fernão Capelo Gaivota, que acho que muitos de vocês já leram, escrito pelo aviador filósofo, né, no sentido místico, Richard Bach, que ainda está vivo, escreveu esse grande best-seller espiritual, que não é outra coisa que o mito da caverna de Platão recontado, tendo gaivotas como protagonistas. Né? Para quem ainda não leu, recomendo, é de uma singeleza, mas também de uma transcendência fabulosa. É a história espiritual do ser humano, né? Que gerou um filme, inclusive, muito bonito. E, como a título de curiosidade, 40 anos depois de ter escrito esse livro, o Richard Bach achou uma parte que ele tinha escrito para o livro que ele resolveu não incluir na obra e ficou perdida por 40 anos. A esposa dele encontrou quando eles foram fazer uma mudança e mostrou para ele. Ele falou, mas, nossa, isso aqui é a quarta parte do meu livro, porque o livro original só tem 3 partes. Ele falou, puxa, na época eu achei que não, os tempos ainda não eram chegados para eu colocar essa parte. Então, agora, as edições modernas do Fernão Capelo Gaivota estão vindo com essa quarta parte que ficou perdida por 40 anos, escrita pelo próprio Richard Bach, e que nos dá uma compreensão ainda mais transcendente dessa jornada espiritual. E aqui, fratres e sorores, antes de encerrar e passar para as perguntas, né, para trazer uma nota jocosa para vocês, o nosso genial Maurício de Souza, né, pai da Turminha da Mônica, colocou o mito da caverna de Platão no seu gibi, né, que é a história do Piteco aqui, né? Quem conhece o Piteco é um personagem da Turma da Mônica, que é um homem das cavernas, né? Ele tem um cachorrinho de estimação dele, que é um dinossauro, né? E, segundo nessa historinha aqui do Maurício de Souza, ele estava passando de frente a uma caverna e escutou lá, né? Bravo, muito bem, né? Aplausos, né? Ele falou, o que é isso? Ah, linda! Ah, pena que tenha passado tão depressa, né? E ele acha espantoso isso, né? O que será que é isso? Olha aí, vem vindo outra, que feia, e não sei o quê. E ele vai investigar o que está acontecendo ali dentro da caverna, né? Ele acha esses 3 bons senhores ali, justamente olhando para as sombras, né? Que vêm da parte exterior da caverna, né? Olha, que coisa mais feia, né? Fora. E ele pergunta, moço, o que vocês estão fazendo? E ele pergunta, que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. E o Piteco fala, mas que vida, só tem uma parede aí. Ele fala, Psyu, você está atrapalhando, lá vem outra. Nossa, que maravilha, é uma imagem muito bonita. Daí o Piteco fala, né? Ora, isso é só uma sombra, vocês deviam admirar o dono dela. Daí o cara fala para ele, você que está enganado, a vida está ali. Quer dizer, são as pessoas que resistem ao despertar espiritual, né? Quando você tenta despertar, elas ainda não estão prontas. Daí o Piteco fala, nossa, eles acham realmente que a vida está naquela parede. E daí ele fala, hein, o que é isso? Você não pode fazer isso, saia da frente. E ele fala, tem uma novidade para vocês, né? Né? A verdade sou eu. Daí ele fala, seu engraçadinho, vamos dar um jeito em você. E nessa perseguição, o Piteco conduz eles para fora da caverna, né? E quando eles vêm fora da caverna, eles se desesperam, porque quando eles se veem em contato com o sol, com a realidade, né? Esse clarão está nos cegando, isso é um castigo, não deveríamos ter parado de contemplar a vida. É quando você começa a ampliar a consciência, mas você tem saudades das suas ignorâncias, né? Porque era mais confortável, porque a verdade é incômoda, vai te abrir para muitas coisas que às vezes você não quer ver sobre você mesmo, né? Só que ele fala, nossa, eles não estão acostumados com a luz, né? Abram os olhos devagar e aproveitem para ver tudo que existe aqui fora. Né? Então, eles têm uma visão panorâmica da beleza do mundo. Ele fala, nossa, ele estava falando a verdade, aqui fora é tão bonito, é muito mais bonito. Puxa, obrigado, moço. Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras da vida. Nós vamos indo, temos tanto que fazer. Adeus, moço. Tanto que olhar, né? Tanto que contemplar.
E aqui ele vai contando, né, que o Piteco vai reencarnando, né, através do tempo até chegar nos tempos modernos. Ele encontra de novo, né, bravo, lindo. Ei, o que vocês estão fazendo? Ele encontra 3 senhores olhando a televisão, né? Que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida. Quer dizer, aqui fica também uma crítica, né, para o que muitas vezes na mídia nos aprisiona, né, e nos desvia da meditação necessária que nós temos que empreender a todo momento. Então, essa foi uma forma genial que o Maurício de Souza nos recontou o mito da caverna de Platão e nos conduz para essa grande verdade incômoda, que é a da autodescoberta, porque nem tudo será um mar de rosas, né? É uma jornada laboriosa, tem os seus perigos, mas que vale a pena ser enfrentada, porque a promessa, a recompensa é a liberdade absoluta, é a beleza absoluta, é a sabedoria absoluta. Então, vale a pena empreender essa jornada. Agradeço a todos que comigo estiveram até aqui. Espero que essas reflexões, não foram mais do que reflexões, tenham sido úteis para vocês. Convido vocês a relerem o mito da caverna de Platão, quem sabe com essas chaves que nós passamos, quem sabe muitos de vocês já tinham posse delas, né? Deem uma olhada no Fernão Capelo Gaivota, procurem beber, absorver a verdade do mito da caverna em uma série de obras que estão aí, que recontam, né, essa verdade ancestral de muitas formas. Então, fica aqui meu agradecimento à Sora Ordione, à Loja Rosa Cruz Distrito Federal, né, pela oportunidade, e espero que estejamos todos, nos encontremos abraçados fora da caverna, numa encarnação aí, num momento qualquer, né, abraçados cosmicamente, libertos, né, de retorno à casa do Pai, à nossa pátria espiritual, né, e ali sim nós vamos despertar de um sonho que foi necessário, mas que nos aprisionava, mas de cuja prisão, pelos nossos próprios esforços, nós nos libertamos. Então, paz profunda a todos, obrigado, e fico à disposição para perguntas, caso elas hajam. Frater Jamil, eu não tenho nem palavras para dizer o que foi. E eu acho que tem bastante gente aqui que está com a mão levantada, deixa eu dar uma olhada. Tem gente querendo falar. O Frater Antônio de la Maria. Pode começar, Frater, por favor. Opa, vamos lá. Bom, Jamil, em primeiro lugar, rapaz, sem palavras. E você realmente você tem um jeito de trazer coisas que se tornam evidentes depois que você fala, né? Obrigado, viu? Realmente. Eu quero, na verdade, primeiro dividir uma experiência que tem muito a ver com o mito da caverna que aconteceu comigo, mais ou menos recente. Depois, submeter uma ideia à tua consideração, uma opinião, eu queria ouvir você, gostaria de te ouvir. Eu tive, a experiência foi a seguinte, eu tive, algum tempo atrás, catarata avançada em ambos os olhos. Eu cheguei a um ponto de eu não poder atravessar a rua, porque eu me via 24 horas por dia, como se eu estivesse em junho, julho, na minha Joinville da adolescência, com aquela neblina em volta, né? Eu não via 10 metros à frente. E, finalmente, eu comecei, foi minha mulher, a Sora Cibele, que vamos operar. Eu estava começando a me acostumar, como é que se diz? Me adaptar àquela catarata. Eu dava um jeitinho e tal, e eu fui passar pelas 2 cirurgias, e elas foram beleza. Quando eu tirei os tampões, primeiro de um, depois do outro, a sensação foi assim, eu nunca vi o mundo de verdade, agora que eu estou vendo ele. Então, cores, contrastes, relações espaciais, que eu tinha me esquecido como era aquilo. Aí eu me lembrei do mito da caverna, digo, rapaz, é como se a gente tivesse um tipo de catarata consciencial, que alguma coisa tinha que operar, fazer uma cirurgia, toda cirurgia é traumática, e aí então a gente pudesse ver as coisas como elas realmente são. Eu me lembrei muito do mito da caverna, tá? E quando você falando, digo, a catarata que eu tinha lá, o contraste entre aquele céu e aquela folhagem, eu nunca tinha visto isso. Poxa, nos meus 69 anos eu nunca tinha visto esse contraste, como assim?
Tu viveu 69 anos e nunca percebeu pequenas coisas da vida, precisou passar por um trauma? Exatamente, é o mito da caverna. E eu queria submeter uma coisa à tua apreciação, que você falando me veio à mente, já tinha vindo à mente outras vezes, que é o seguinte, uma comparação meio pé quebrado, com o arquétipo do herói, o mito do herói. A gente sabe, né? Você sabe, todos nós sabemos que a palavra herói, antigamente, era simplesmente protagonista, né? O herói de uma obra qualquer, uma obra dramática, depois tomou o que a gente conhece como herói. Mas a gente vê no mito do herói a jornada do herói, né? Que ele está num cotidiano, ele é chamado para alguma aventura, alguma coisa que o desafia, ele primeiro recusa, aí ele deixa a zona de conforto e passa para um mundo desconhecido, encontra um mentor que pode ou não ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser um desafio, e então ele passa por uma série de testes, e no mito do herói, em algumas ilustrações, alguns esquemas, eles colocam a aproximação da caverna oculta. Tem uma prova, tem uma segunda prova que é suprema, ele tem que vencer um desafio muito grande, recebe uma recompensa e começa o caminho de volta, e lá no mito parece, se eu não me engano, tem até uma ressurreição. E ele retorna com um elixir, com uma fórmula, com uma maneira de ser melhor do que ele já é, e ele volta exatamente para onde ele estava para ajudar os outros. Então, você falando, me veio muito na mente esse mito do herói. O que você acha disso, Frater Jamil? Tem alguma coisa a ver? Como é que você vê isso aí? Grande Dela Maria, nosso querido amigo, inclusive, se já não foi, faço votos que você seja convidado aqui pela loja Distrito Federal para uma palestra, porque o Dela Maria também, olha, é um cara que conhece muito, a gente gosta de ouvir e com quem a gente gosta de aprender, né? Até a gente tem uma piada interna, né, Dela Maria, que os grandes filósofos gregos aprenderam com você, aprenderam com o Dela Maria. Ele é mais antigo ainda. Vamos lá, mais antigo que Platão. Né? Ele fez uma e vai fazer outra. Dela Maria é uma pessoa que a gente aprende com ele sempre, né? E além de tudo, é uma pessoa muito engraçada, que a gente adora ouvir, porque é uma pessoa que traz um frescor fantástico. Mas, Frater Dela Maria, agora falando, tem tudo a ver, Frater. Tem tudo a ver. A jornada do herói, né, que foi tão trabalhada pelo Joseph Campbell, por exemplo, que era um mitólogo, né? Pelo Mircea Eliade, que era um autor romeno, né? Que é exatamente isso que você falou. Primeiro está lá o carinha, lá naquela vidinha prosaica, né? Naquela vidinha que não tem muito não sei o quê, daí de repente aparece o chamado para aventura. Ele vai sair daquela vidinha, só que ele vai enfrentar desafios, ele tem a figura do mentor, né? Em um determinado momento ele vai ter que entrar num lugar perigoso, ele vai se enfrentar ao inimigo que não é mais do que ele mesmo, ele vence e volta, né, para o seu retorno, só que daí transformado, né, como herói, né? Uma das formas mais geniais que foi onde a jornada do herói foi trabalhada, sabe onde que foi? No Star Wars, na Guerra nas Estrelas, que foi todo montado, para quem gosta de cinema, né, e é fã de Star Wars como eu, o George Lucas, quando montou a história lá do Luke Skywalker, foi em cima da jornada do herói. E não deixa de ser do mito da caverna também. Está lá o Luke Skywalker no planetinha dele, em Tatooine, como um fazendeiro. De repente, ele se vê chamado para salvar a galáxia inteira. Aparece o Obi-Wan Kenobi, que é o mentor. Daí ele é enviado para o treinamento com o mestre Yoda, né, que faz às vezes de um hierofante, de um mestre espiritual. Daí tem a vivência que ele entra numa caverna e ali ele se encontra com o Darth Vader, né, a caverna de novo, né? E ele vê que o Darth Vader, que era o grande inimigo, era ele mesmo, tinha a cara dele, ou seja, ele enfrentando as suas próprias sombras. Daí ele vence toda a batalha lá e volta para o planeta dele, só que daí como herói condecorado. Tem tudo a ver. A jornada do herói é a jornada da alma. E o mito da caverna é a jornada da alma, não tem dúvida. Sobre a sua experiência da catarata, eu lembro que o Schopenhauer, por exemplo, falava que ele tem um livro fantástico. Schopenhauer era místico, embora ele tenha entrado para a história como grande pessimista, e um pouco ele era. Só que ele é muito citado na teosofia, por exemplo, pelos mestres cósmicos, quando escreveram as cartas dos Mahatmas, o mestre Kuthumi, o mestre Moria, quando estavam encarnados no século XIX, se correspondiam lá com a Blavatsky e tal, eles faziam muitos encômios ao Schopenhauer,
porque ele tem um livro chamado O Mundo como Vontade e Representação. Ele fala que esse mundo que nós apreendemos não é mais do que uma representação, uma fantasmagoria, que não é o verdadeiro mundo. E ele dizia, olha, o Kant fez uma operação de catarata. A Revolução Copernicana, lá, filosófica, foi uma operação de catarata, mas eu vou aprofundar essa experiência. Então, você veja que tem paridade com o que você viveu aí. E eu conheço uma pessoa, né, não tenho intimidade, que era surdo, daí passou pela primeira vez na vida a usar um aparelho auditivo, e sabe o que aconteceu? Em vez de ele se deslumbrar, ele preferiu voltar para a surdez dele, porque ele não aguentava. Ele começou a se assustar com os barulhos. Então, às vezes, ocorre isso também. Às vezes, em vez da pessoa se deslumbrar, como aconteceu com você, às vezes a pessoa prefere voltar para a sua condição anterior, porque era mais confortável e menos desafiadora. Então, é isso. Ok. Obrigado, Frater Jamil. Valeu, Paz Profunda. Paz profunda, meu amado. Paz profunda, Frater Vila Maria. O Wellington está perguntando aqui, excelente palestra, você poderia comentar, se possível, aquela famosa frase que acho que é de Platão, uma coisa é vista porque a vemos ou a vemos porque é vista? Aí é que está. Aqui ele está falando da imbricação que há entre o observador e o objeto observado. Na filosofia, algumas escolas vão falar disso, que muitas vezes o objeto que você observa não é mais do que uma extensão do que você mesmo, né? Alguns vão ainda mais além, que, na verdade, quando você contempla alguma coisa, você a cria. Então, é uma forma de Platão falar, na verdade, né, de nos convidar a refletir se tudo que nós estamos vivenciando não é uma extensão da gente mesmo, né? E no misticismo a gente vai descobrir um pouco isso, que o homem não deixa de ter, é um microcosmo, nós temos um universo em nós. Então não há separação, não há separação, né? Então, de certa forma, quando você desperta, você também está criando um mundo novo, que não obstante já existia, mas é como se ele fosse florescendo, né, a tua vista deslumbrada. Eu costumo dizer, pelo menos essa é a minha compreensão, né? Um professor de filosofia daria, não, esse Jamil tá louco, falando outra coisa. Mas eu costumo dizer que no âmbito Rosa Cruz, a cada santum que a gente faz, não por vias intelectuais, mas vivencial, é um pouquinho da caverna que a gente sai, né? É um passinho a mais que a gente sai da caverna. Então, é interessante isso. O Frater Eusébio está perguntando aqui, para mim a saída da caverna é o despertar da consciência do ser humano. O Frater conhece algum Frater que já tenha saído da caverna, despertado? Frater, eu conheci alguns que já estavam contemplando os raios do sol exterior da caverna. Ou seja, conheci algumas pessoas, inclusive Eusébio, né? Não sei se você sabe, eu tenho um canal no YouTube chamado Realidade Fantástica. Acompanhe nessa quinta-feira um documentário que nós vamos lançar. É sobre uma dessas pessoas que eu conheci pessoalmente e que já estava, de certa forma, digamos que se aproximando desse estado aí que nós citamos aí. Elas estão entre nós, Frater, né? Só que geralmente a pessoa que desperta, ela não vai fazer praça disso, não vai fazer propaganda, levantar uma bandeirinha, mas elas estão aí, elas existem, é uma experiência real e a gente mesmo pode vivenciar isso. Basta que a gente aquiete, basta que a gente medite, nós teremos uma demonstração grátis do que é esse estado, de que é possível sair da caverna. Tem o Frater Flávio Batichotti, ele falou que é maravilha de palestra. Ele realizou em 2006 uma analogia entre o mito da caverna com o filme Matrix para um trabalho da minha filha para a faculdade. Então, tem os irmãos, que agora são irmãs Wachowski, né? Também fazendo, né, com a licença poética aqui da Soror Dione, né, fazendo um merchandising. Se você conferir lá no canal Realidade Fantástica, a coluna Cinema e Espiritualidade, a gente trabalhou o filme Matrix, né? E ali a gente vai ver que foi baseado, né, um pouco no mito da caverna, um pouco no livro Simulacro e Simulação, do Jean Baudrillard, né? Eles colocam, né, um pouquinho aí do mito da Alice no País das Maravilhas. Então, eles fazem um caldeirão ali de referências, né, no Matrix, que é muito interessante. Só que o problema ali no Matrix é que, em vez de você acordar
para o mundo maravilhoso, você acorda para o mundo destruído, né? A Matrix é uma prisão, só que quando você se liberta da prisão, você está numa condição pior do que você estava antes, né? Mas é um filme genial e está vindo o Matrix 4 aí, hein? Se prepara que acho que esse ano vai estrear. Já estou me preparando. A Sora Marlene Torres falando que Fernão Capello me acompanha desde minha adolescência, como também Ilusões. Segundo alguns, o Richard Bach, para mim, é um homem, uma pessoa comum, como todos nós, mas ele é uma pessoa que teve acesso a muitos insights, a muitas aí consciências cósmicas. Inclusive, num livro autobiográfico dele, ele conta uma experiência de consciência cósmica que ele teve. E ele não estava meditando, ele estava no trânsito, né? Ele parou o carro e ele falou que como se fosse 1000 sóis resplandecentes, né? E o amor era tanto que ele pediu para que aquele amor parasse, que ele não aguentava. Então, é fantástico. E o Fernão Capello Gaivota, para quem conhece a história, foi uma história que não foi necessariamente escrita por ele. Ele é uma história fantástica. Ele viu a história projetada na parede do escritório dele, uma experiência extrasensorial. Foi dada para ele essa história. Ele conta isso, né? É uma história fantástica. Agora a gente não tem tema. Então, foi realmente uma mensagem cósmica e que vale a pena a gente sempre revisitar. E Ilusões é tão bonito quanto. Com certeza. A Sora Valéria Matato falando, idem, Sora Marlene, Richard Bach me acompanha e me inspira desde a adolescência. O Frater Antônio de la Maria, que a força esteja com todos. Com certeza. Deixa eu ver aqui mais. Parabéns, Frater Jamil, muitas felicitações para você, todo mundo agradecendo pela palestra. E a Sora Valéria também falando aqui que isso me lembra, Frater Jamil, os estudos da atual física quântica, quando coloca a influência do observador ou de sua consciência nos fenômenos observados. Com certeza, né? É um dos grandes paradigmas, né, da nova física, né? Embora os físicos quânticos mais acadêmicos eles falam que não tem nada a ver essa apropriação que a espiritualidade fez da física quântica, mas se a gente for olhar lá para J. Capra, mais recentemente a Mítico Swami, você vê que sem dúvida, né? Você vai desmaterializando, né, a matéria e você vê que matéria não existe. Você vê o que existe é energia e que essa energia é responsiva ao observador, à consciência humana, né? Esse é o grande lance, que vai ser ainda mais aprofundado aí pelos nossos cientistas, vocês vão ver. O Frater Eusébio, ele colocou a pergunta para os presentes, né? Se algum frater aqui presente conhece algum frater ou maçólogo que tenha alcançado esse estado mental. O frater Antônio Bedran respondeu, Maria Aparecida Moura. Acredito que ela estava no portal de saída se já não havia saído. Nossa Sora Maria Moura realmente fez história, né? Isso. O professor Carlos Loyola falando que hoje a caverna são os grupos de WhatsApp. Não deixa de ser, né? Mas também é como diz o Maurício de Souza, também a televisão, muitas vezes, alguns programas, não é a televisão não é culpada, como a mídia não é culpada, como o WhatsApp não é culpado, como a internet não é culpado. Isso aí são meios neutros, né? É o cara que está atrás, é o uso que nós fazemos, né? Tem um colega seu, o professor Mário Sérgio Cortella, e ele começou a contar assim, um pouquinho, falando como é que a gente era no interior. Eu me identifiquei muito, né? Porque aquela infância que a gente tinha, né? De todo mundo brincando. Você tinha na sala sempre um sofá, uma prateleira, alguma coisa que tinha sempre um santo, né? A Nossa Senhora Aparecida, um santo, o pessoal católico, né? Do interior. E todo mundo sentava, conversava, e era aquela troca de ideias. Aí chegou o monstro, né? A televisão. Botou a televisão lá, acabou o diálogo, o santo saiu do lugar. Então, começa a transformação, né? Isso é uma grande verdade. Eu não sei se poderia me chamar colega de uma pessoa da envergadura do Cortella, né? Mas é interessante falar que desses filósofos midiáticos de hoje, né, os nossos filósofos showmans, né,
Cortella, Karnal, Clovis, Pondé. O Cortella é interessante que é o único que tem um background espiritual, porque ele foi seminarista, né? Ele estava sendo preparado para ser padre. Então, ele tem uma pegada assim que os outros não têm. Os outros até tentam fazer aproximações com o budismo, etc., mas o Cortella me parece o mais, digamos que, aberto a essa questão da espiritualidade. Eu concordo com você, mas é o calibre, sim. Pessoal, tem alguém mais querendo fazer algum comentário, alguma pergunta? Se não, nós podemos encerrar. Deixa eu ver aqui. Não, não tem mais nenhum comentário. Frade Jamil, mais uma vez, eu queria assim, lhe agradecer do fundo do meu coração, assim, por esse tempo seu dedicado a nós, tá? Foi maravilhoso. Eu imaginei que seria muito bom, mas me surpreendeu mais ainda. Ok? Agradeço mesmo e aguardem, né? Vou dar o spoiler aqui, porque ele vai fazer uma outra palestra para gente daqui a um tempinho. Vamos fazer outra, ok? Pode fazer a sua despedida, por favor? Obrigado, então, Soror Dione, pelo convite. Obrigado à minha querida irmã, Soror Lourdes, né, que preparou essa segunda palestra, que ela está aí sempre com a gente. Faz parte aí do nosso círculo místico, né? A Lourdes, é o Della Maria, Isso. É o Frater Canali, eu e mais alguns, né? Que fazem aí um grupinho do barulho, né? Para quem acompanha as lives aí da Loja Recife sabe do que a gente está falando, né? São pessoas maravilhosas, mas Soror Dione também, prazerzaço estar com a Soror. Quero, para aqueles que já estão na ordem, eu quero incentivar a que continuem. Nós estamos numa escola aprovada, a ordem, o que ela promete é real, não são fantasias, ela é detentora realmente de uma sabedoria que faz diferença na nossa vida. Lembrando que a ordem ela é um fenômeno cósmico, ela é um decreto cósmico, então, independente de homens, de pessoas, de todos nós que somos perfectíveis, né? Estamos aí labutando, né? A ordem permaneçamos ligados, né? Prestigiem lá o nosso programa da MORC, o Presença e Harmonia, que é um programa que eu apresentei durante muito tempo, hoje está muito bem representado pela Soror Vivian, né? Acompanha lá o canal da Ordem no YouTube, né? E se quiser, né, tem uma Realidade Fantástica também, que vocês podem acompanhar. E eu agradeço, sobretudo, pela oportunidade e, quem sabe, a gente se encontra aí mais para frente para um novo diálogo, né? Para um novo bate-papo místico. E até o próximo. Obrigado, paz profunda. Agradecemos mais uma vez. E a Soror Lourdes é assim, eu conheci o pessoal de Recife, o pessoal de Guarulhos, de São Paulo, e aí me passaram. A Soror Lourdes vai conseguir. Eu falei, está faltando 4 palestrantes para eu preencher meu calendário. Deixa na mão da Soror Lourdes que ela acha direitinho, foi na hora. Então, muito obrigada. Gente, muito obrigada mesmo, agradecemos a presença de todos, ok? Tem um membro aqui, se quiser ficar no final, acho que é Ian Schwartz, que perguntou se como faz para ingressar na ordem, a gente dá as instruções, orientações para você, ok? Pessoal, paz profunda a todos, muito obrigada. Paz profunda, um abraço a todos, obrigado, Frade Jamil, parabéns. Paz profunda, boa semana a todos. Gratidão. Abraço, um abraço a todos. Obrigada. Paz profunda. Obrigada, Jamiro. Boa noite, boa semana. Boa semana a todos. Boa noite, paz profunda. Paz profunda. Paz profunda, Padre Campos. Paz profunda a todos. Paz profunda. Paz profunda. Cuidado. Mas Jamil é uma maravilha, né? O homem
tem uma memória, Campos. Tem um cabedal de conhecimento. Sim, e memória, Campos, porque tem um cabedal de conhecimento e uma memória maravilhosa. Você vê todas Gente, tá bom. Delícia.